Minha gente, eu acho que eu posso dizer com segurança que a chegada da internet, especialmente dos aparelhos móveis com telas clicáveis, talvez tenha sido, nos últimos 50 anos, a coisa que mais complicou, que mais trouxe complexidade para o cuidado dos filhos, para a parentalidade. O que acontece é que ninguém tem dúvida de que essas telas nos trazem maravilhas. A gente tem conhecimento humano todo num pedaço de metal na nossa mão. A gente tem acesso a um sem número de serviços, o que hoje ninguém mais consegue dispensar. E a gente tem um conforto maravilhoso, que é dado pelo celular. Eu diria que o celular é a plataforma da vida moderna. A gente faz pequenas adaptações e já estão acontecendo, já tem mudanças no nosso corpo em função desse excesso de sedentarismo, de ficar sentado, de ficar nas telas. A gente precisa continuar vivendo no mundo real e a gente tem que combater o excesso do uso de telas, especialmente na infância, porque quanto mais cedo essas crianças têm contato com as telas, mais graves são as consequências negativas desse uso e maior a probabilidade dela usar excessivamente, dela se viciar. Então, por exemplo, na primeira infância já tem claramente detectados atrasos de desenvolvimento motor, de linguagem e cognitivo em função do excesso de telas. Então, a gente quer que nosso filho se desenvolva bem, é preciso evitar as telas antes dos 2 anos. Vamos lembrar também que quanto mais velha a criança, maiores são as consequências negativas potenciais do excesso de telas, não do uso de telas. Então a gente tem lá as recomendações de especialistas, né, 0 a 2 anos, de 2 a 5, 1 horinha, de 5 a 10, 2 horinhas, mais de 10, 3 horas ou até mais para adolescentes. É difícil controlar. A gente tem que ficar perto dessas recomendações, na medida do possível, né, e lembrar de coisas importantes. Respeitar a atividade física, não deixar uma criança ficar deitada o dia todo. Respeitar o sono, não deixar uma criança de 4, 5 anos levar um celular para a cama e ficar vendo o celular na cama. Isso não faz o menor sentido. Isso destrói o sono dele, ele vai ficar irritado, incapaz de aprender. Respeitar a luz do dia. Crianças que ficam excessivamente na tela, especialmente vendo o mundo de perto, né, celular e tablet, e não vão para a luz do dia, estão fazendo miopia grave, miopia que pode levar a distúrbios visuais graves no futuro. A falta da natureza, do exercício, da brincadeira. A brincadeira é a linguagem essencial da infância, a natureza é o território essencial da infância. E lembrar que a criança sabe brincar. Se a gente não der o celular, ela vai se virar, porque a brincadeira está inserida no circuito do cérebro dela. Ninguém precisa ensinar uma criança a brincar. Então, respeitar a vida fora das telas e enriquecer essa vida fora das telas é fundamental para a gente evitar consequências graves que começam, como eu falei, nesse retardo do desenvolvimento, mas evoluem para coisas muito mais graves, como distúrbios do comportamento, hiperatividade, dificuldade de relacionamento, dificuldades de aprendizagem e vão piorando à medida que ela vai chegando aí na segunda infância, na adolescência, com riscos de golpes, riscos de interação, cyberbullying, violência, riscos de pedofilia, riscos de pornografia, enfim, coisas muito graves e que vão terminar aí muitas vezes num distúrbio alimentar, num transtorno alimentar grave, que vai acabar numa internação, numa depressão, numa autolesão e coisa pior. É claro que eu estou colocando aqui as coisas mais graves, mas elas começam pelo excesso de telas na primeira infância. Vamos tentar evitar que nossos filhos se viciem, fazendo essa regulação cuidadosa, fazendo uma supervisão cuidadosa. E tem mais uma coisa muito importante.